Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título E Deus os criou, homem e mulher. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro será como o homem foi criado. Em segundo lugar, vamos falar sobre a criação da mulher. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a instituição do casamento. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Como o homem foi criado. A Bíblia Sagrada apresenta 2 relatos sobre a criação do homem, sendo que a primeira descrição aponta o homem com origem em Deus, possuindo os atributos morais de Deus: amor, justiça, bondade, etc. Isto é, feito à sua imagem e semelhança, sendo-lhe outorgado o domínio sobre as demais coisas criadas. E nós podemos, então, contemplar este primeiro relato em Gênesis, capítulo de número 1, versículos 26 a 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na segunda descrição da criação do homem, há uma alusão direta à origem material deste homem. Isto é, o homem foi criado do pó da terra e também de sua origem imaterial, quando Deus soprou o fôlego de vida no nariz do homem, se tornando ele alma vivente, consolidando então a sua parte espiritual. E nós podemos ler em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Neste contexto, o homem foi criado com 2 naturezas, quais sejam uma material, representada pelo seu corpo, e uma outra imaterial e imortal, representada pela sua alma e espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa então a composição material e imaterial do homem. É o que nós podemos ler na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo apenas o 23. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Mas vamos falar agora um pouco sobre a definição de corpo, de alma e de espírito. O corpo é a parte material do ser humano, formado pelos mais variados elementos químicos, advindos do pó da terra, transformado em células, ossos, carne e sangue, que proporciona um canal de comunicação com o mundo externo. A alma é uma subparte imaterial do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo. O espírito é uma subparte imaterial do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. Note-se que a alma e espírito são diferentes. É o que diz na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículos 12 e 13,
que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, aqui definimos o homem como o ser tricotômico, formado de corpo, que é a parte visível, a nossa parte visível, a alma, que é a nossa parte imaterial relacionada aos pensamentos, que dá funcionalidade ao corpo, e o espírito, que é a parte também material do ser humano, que se transforma, ou que é um canal de ligação entre o nosso ser e Deus. Vamos, neste ponto da aula, ver agora as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito. Vamos então iniciar pelas funcionalidades do corpo. Como já mencionamos, o corpo é o canal de comunicação com o mundo exterior, através dos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, tato e paladar, que ao receber estímulos externos, enviam informações ao centro nervoso do homem, representado pelo cérebro, que passa a processá-los e então envia ao corpo o comando de desencadeamento das ações a serem realizadas. O cristão deve sempre comparar os estímulos e suas respectivas ações com o referencial dos valores absolutos de Deus exarados em sua palavra. Então, portanto, o corpo é o canal de comunicação entre a parte interior do homem e o mundo externo. Então, sempre este corpo vai estar sujeito a estímulos que tem como entradas para a alma, no caso, os 5 sentidos, o que são as janelas de entrada: a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. E só que estes estímulos e as ações que estes estímulos provocam deve ter sempre, no ser cristão, um referencial de alinhamento com a vontade de Deus, com os valores absolutos de Deus. Quanto à funcionalidade da alma, e aí nós vamos com mais profundidade, e a alma aí, ela num certo ponto, ela é mais complexa do que o corpo. Como já mencionamos antes, a alma também é uma das subpartes imaterial do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo, com os seguintes elementos. Primeiro elemento que nós temos na alma é o intelecto, é a nossa mente, representado aqui pelo cérebro. É a parte racional da alma, que promove o poder de raciocinar, de conhecer os fatos e objetos, de discernir e julgar situações, bem como tomar decisões. Agora, estão contidos no intelecto, ou seja, na mente do homem, a imaginação, que é a capacidade de planejar, a memória, que é a capacidade de reter fatos e conhecimentos e lembrá-los, e a razão, propriamente dita, que é a capacidade de compreender, pensar e julgar. Portanto, o intelecto, a mente, é a parte que raciocina, que conhece os fatos e objetos, que faz o discernimento e o julgamento das situações para tomar decisões. E esta mente, que está contida na alma, tem 3 áreas importantes. A primeira, a imaginação. A segunda, a memória. E a terceira, a razão. A imaginação como capacidade de planejar. A memória como capacidade de reter fatos e conhecimentos e também lembrá-los. E a razão propriamente dita como a capacidade de compreender, de pensar e de julgar. Vejamos então a imaginação, primeiro elemento da mente. São os nossos pensamentos.
A imaginação são os nossos pensamentos para planejar as ações, e é crucial que nós tenhamos o total domínio desta parte da mente, determinando que tipo de pensamentos e imagens devem ser abrigadas nela, na imaginação. Então, no Salmo 119, versículo 97, o salmista diz o seguinte: ele quer abrigar na imaginação dele, nesta capacidade de planejar, de pensar, o seguinte: Salmo 119, versículo 97, diz assim a palavra do Senhor: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ou seja, no salmista, na imaginação dele sempre está a palavra de Deus, sempre está a lei, a palavra. A imaginação, ela é uma área da mente que pode nos levar à derrota em nossas lutas cotidianas. Se deixarmos o seu domínio na imaginação ser realizado segundo um homem natural. Então, por exemplo, no Salmo de número 2, versículo 1, o salmista diz o seguinte. Vamos lá para o Salmo de número 2, versículo 1. Porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. No Salmo 36, versículos 1 a 4, diz o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou os discernimentos e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. E em Provérbios, capítulo de número 6, Provérbios, capítulo número 6, versículo 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Portanto, os homens que se deixam levar na área da sua mente, imaginação, esses tipos de pensamentos, eles estarão fadados a serem derrotados em suas lutas cotidianas. Mas a imaginação também pode nos levar à vitória em nossas lutas cotidianas, se nós deixarmos o seu domínio ser realizado pelo Espírito Santo. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8 a 9, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Portanto, se pensarmos das coisas de Deus, seremos sempre vitoriosos. Se na nossa alma, na mente, na nossa imaginação, preenchermos só com coisas que vêm lá do alto, só com as coisas de Deus, seremos vitoriosos. Outro ponto importante da nossa mente
é a memória. A memória é a área da mente que registra e guarda os acontecimentos, experiências e fatos que nós vivemos, sejam bons ou maus. Para o homem natural, é impossível apagar ou neutralizar uma ideia nociva da mente, e assim ele luta na sua mente e sofre para se esquivar das lembranças adversas que deixaram cicatrizes que podem se abrir novamente se não forem neutralizadas pela graça do Senhor Jesus. Nossa memória só deve ser ativada para as coisas boas e agradáveis, que possam ser usadas para a glória de Deus, enquanto as coisas más devem ser esquecidas sem qualquer chance de reativação de sofrimento, amargura, ódio, rancor ou com espírito de vingança. Jeremias capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguis no deserto, numa terra em que não se semeia. Portanto, aqui o Senhor lembra desta condição de Israel, que o seguia no deserto com afeição e com amor. Em Isaías 43, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. O Senhor não lembra dos nossos pecados, coisas ruins. Então nós devemos da nossa memória, ou seja, trazer a nossa memória na mente somente as coisas boas. E por último, nós temos na mente, o outro elemento da mente, a razão, propriamente dita. A razão é a área da mente que proporciona ao homem a pensar, a julgar e a distinguir o que é falso ou verdadeiro, a compreender o que é do bem ou do mal. Porém, esta condição racional é efetiva quando o homem tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 5, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 5, versículo de número 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Portanto, aqui, próprio Jesus falando sobre a condição, explicando a sua missão e dizendo que a sua razão está de acordo com o que ele ouve do Pai. E nós devemos ter, então, a nossa vida, o nosso raciocínio, o nosso poder de julgar, segundo o que o Espírito Santo presidir em nós. O homem que não tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo, ele age mal, ele prejudica os seus semelhantes, ele julga mal, até mesmo pior que os irracionais. Em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 5, diz assim, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Passando então agora para o outro elemento da alma, então nós vimos o primeiro elemento que é o intelecto, a mente. E contido na mente nós temos três fatores, três áreas, que no caso aqui nós colocamos como a imaginação, a memória e a razão propriamente dita. Neste ponto agora, nós vamos trabalhar a questão dos sentimentos como outro elemento da alma, que são as emoções. É a área, os sentimentos, as emoções, no caso, é a área da alma que manifesta por uma condição ou estado emocional da pessoa os sentimentos. Por exemplo, alegria, tristeza, amor, prazer, ódio, medo, dor e etc. A nossa comunhão com Deus
não pode estar consolidada nas emoções, pois elas são instáveis e não modificam o nosso ser diante do Senhor. Apesar de serem válidas e bonitas, as emoções não nos fornecem uma base forte de fortalecimento ou de relacionamento com Deus e com o próximo. Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9, ele diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A nossa comunhão com Deus não quer dizer que nós devamos ser frios, sem manifestar nossas emoções. Porém, nossos atos, nossa caminhada pessoal e espiritual não pode estar ancorada inteiramente nas emoções, pois estas são inconstantes, inseguras e vulneráveis. Não podemos exagerar na importância dos sentimentos e nem deixar que sentimentos negativos comandem os nossos pensamentos, porque um sentimento negativo ele se multiplica para outros sentimentos negativos e assim não devemos pautá-los como elementos controlador de nossos pensamentos. É o que diz em Provérbios, capítulo de número 23, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Portanto, aqui nós vimos como os sentimentos, as emoções, como também parte da nossa alma. E o terceiro elemento da nossa alma é a vontade. É a área da alma manifestada por um estímulo do intelecto ou do sentimento, que proporciona ou que pressiona, melhor dizendo, o corpo para uma ação, para realizar decisões, para praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma. Deus não condiciona e nem dirige a vontade do homem, pois este homem ele é livre para fazer as suas escolhas. Precisamos equalizar as nossas vontades, ou a nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus. Isto só é possível se obedecermos à palavra de Deus. A vontade sempre será o instrumento da consumação ou não do pecado, dependendo do que vai presidir ou controlar esta vontade humana. Lucas 22, 42 diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, Jesus aqui fala no Getsemane, prestes a ser crucificado, que o que deveria prevalecer não era a vontade própria dele, mas a vontade do Pai. E é o Pai que deve presidir a nossa vontade, para não cairmos no pecado, na consumação do pecado. Portanto, aqui resumindo, com relação à alma, a alma ela tem 3 elementos. O intelecto, que também é conhecida como mente, tem também a questão dos sentimentos, as emoções e a vontade. O intelecto tem 3 áreas: a imaginação, a memória e a razão propriamente dita. As batalhas espirituais, elas são travadas no corpo e na alma do ser humano. É no corpo e na alma o lugar onde se travam as grandes batalhas, as batalhas espirituais. E 3 agentes agem constantemente nesse reduto espiritual. Por um lado, para matar, roubar, destruir. E por outro lado, para dar vida e vida com abundância. O primeiro agente dessa batalha é o diabo,
cuja missão é matar, roubar e destruir, onde estrategicamente se utilizando de imagens, de circunstâncias, de pensamentos negativos gerados no ambiente físico, busca sutilmente dominar nossa mente para o mal, distorcendo as verdades de Deus, nos levando sempre para um estado de angústia, para um estado de medo, de insegurança, de depressão, de mágoa, de ressentimentos, de rebeldia e de pecado. João 10,10 diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 3 e 4, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O segundo agente na nossa vida é o Espírito Santo, que leva a nossa mente a submeter-se ao Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que renova a nossa mente e que nos dá entendimento e nos livra das ciladas diabólicas, dos sofismas, de toda altivez e fortalezas malignas. Em João, capítulo de número 16, versículo 7 a 8, diz assim a palavra do Senhor. João 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 ao 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O terceiro agente das batalhas espirituais no corpo e na alma é você mesmo, que tem toda a autoridade sobre a sua mente e determina o que será abrigado nela, coisas boas ou ruins. Um ditado importante diz: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho sobre ela. Nosso corpo e nossa alma é o grande campo de batalha espiritual para a morte ou para a vida. É o que diz na carta aos Romanos, capítulo de número 7, versículos 14 a 25, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Portanto, aqui o próprio apóstolo Paulo fala sobre este confronto entre a carne e o espírito, entre o corpo e, no caso, a sua alma, o seu querer, a sua vontade. Passemos agora a estudar sobre a funcionalidade do espírito. Como já mencionamos, o espírito é uma das subpartes imaterial do ser humano, que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem, com os seguintes elementos. Primeiro, no espírito nós encontramos a fé. É a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são, como já sendo reais ou existentes. Esta fé sobrenatural, ela transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado por esta fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural, através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas intenções, do nosso coração, vencendo as enfermidades, as adversidades, os laços de Satanás, promovendo a salvação em Cristo, tudo para a honra e glória do Senhor. E na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E esta fé, ela está no nosso espírito, colocada por Deus. Em segundo lugar, o segundo elemento do espírito é a consciência. É o elemento interior do homem, onde está gravado automaticamente a lei moral e espiritual de Deus, servindo como um regulador intuitivo de suas ações em sua vida cotidiana, não sendo modificada nem pelo intelecto, nem pelas emoções e nem pela vontade da alma. Passemos agora a estudar o segundo item da lição, que fala sobre a criação da mulher. Deus criou a mulher de forma mais espetacular do que o homem, instituindo a primeira cirurgia, sendo o próprio Deus médico dos médicos, que se utiliza de uma anestesia, realiza o corte na carne de Adão, retira uma das suas costelas, cria a mulher e sara o local da carne de Adão cortada. A criação da mulher, chamada Eva, foi para complementar o homem e vice-versa, com o objetivo de evitar a solidão, promover o bem-estar social e emocional do casal e perpetuar a multiplicação da espécie humana. É o que diz no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, 15 a 23. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele se chamaria, ou este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus valoriza a mulher. E para isso fez questão de registrar em sua palavra um louvor especial à mulher virtuosa, homenageando-a e exaltando a qualidade de ser mulher. A mulher virtuosa possui virtudes morais, virtudes espirituais, ela age com ética e, sobretudo, ela depende de Deus. Sendo esta a beleza da mulher que agrada a Deus. E por isso ela é honrada. E nesse sentido, estas qualidades de uma mulher virtuosa estão registradas em Provérbios 31, que eu vou ler na íntegra este louvor da mulher virtuosa, e depois nós vamos estratificar estas virtudes. Porém, eu vou ler no geral para então ganharmos tempo com relação ao que eu vou falar sobre as qualidades de uma mulher virtuosa. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 31, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Portanto, aí está todas as virtudes de uma mulher virtuosa, as quais nós passamos agora a descrevê-las de forma sistematizada. Então, a mulher virtuosa como esposa, neste ponto aí da Bíblia que nós lemos, nesta porção do texto de Provérbios 31, 10, de Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31, diz o seguinte, que como esposa, a mulher virtuosa, ela é de extrema confiança.
Um dos requisitos para se ter uma família estruturada e solidamente edificada nos aspectos social, ético, moral e espiritual é a integridade moral dos pais, considerando que a mulher assume um papel base e fundamental na relação familiar. A mulher virtuosa, segundo a Bíblia Sagrada, guarda uma confiabilidade, uma honradez, uma conduta irrepreensível para com seu marido, tendo como qualidade suprema a fidelidade em tudo ao seu cônjuge, pois não temos como qualificar a solidez de um casamento sem a fidelidade conjugal e, sobretudo, o amor recíproco entre marido e mulher. A mulher virtuosa como esposa também ela é preciosa. A palavra de Deus faz louvor à mulher virtuosa, expressando que ela é muito mais preciosa e de muito mais valor que finas joias. Não temos como comparar qualquer bem material em seu valor ao de uma mulher virtuosa, visto que o casamento constituído e construído na base do amor vale mais que o ouro, vale mais do que a prata, do que o carro ou de qualquer bem material que nós possamos imaginar. Ainda como esposa, a mulher virtuosa ela é elegante. A mulher virtuosa reconhece o seu valor e, em sendo mais preciosa do que finas joias, não é uma mulher relaxada, que não se cuida em sua apresentação pessoal. Ao contrário, devido à sua grande autoestima, se veste com elegância e com muito bom gosto, porém com decência. Demonstra ter amor próprio ao seu corpo, sem vaidades, preservando a sua saúde. Não podemos deixar de mencionar que a mulher virtuosa, apesar de ser elegante e bela exteriormente, a sua beleza interior, isto é, a espiritual, deve suplantar a beleza exterior, pois sua irretocável beleza se credencia pelo andar e viver com Deus. A mulher virtuosa também, ela, como esposa, é sempre elogiada. O comportamento ético e moral da mulher virtuosa lhe confere a capacidade de ser elogiada em todos os segmentos da família. Em primeiro lugar, pelo marido, onde é honrada e proclamada como a melhor mulher do mundo. E em segundo lugar, pelos filhos, que a qualificam como ditosa, ou seja, feliz, bem-aventurada. É o que diz lá em Provérbios 31, 28, 29. Ainda como esposa, a mulher virtuosa ela é abençoadora. A mulher virtuosa honra o seu marido em tudo, respeitando-a e sendo respeitada pela sua conduta ilibada. Ela é fonte de bênçãos para si, para os seus filhos e especialmente para o seu marido, de tal modo que sempre abre a sua boca para abençoá-lo. É o que está escrito lá em Provérbios 31, 23. A mulher virtuosa é temente a Deus e, como tal, é também exaltada e louvada pelo Senhor, sendo ainda reconhecida como realizadora de boas obras e fonte de bons frutos. É o que está lá em Provérbios, capítulo 31, versículos 30 a 31. Passemos agora a ver as virtudes da mulher virtuosa como mãe. Em primeiro lugar, a mulher virtuosa ela é educadora. Dizem que o amor de mãe pelos filhos guarda extrema semelhança com o amor ágape de Deus. A mulher virtuosa educa os seus filhos com sabedoria, com serenidade, com bondade, com verdade embasado no amor, visando uma vida de integridade moral e espiritual para os seus filhos. É o que diz Provérbios 31, 26. A mulher virtuosa como mãe, ela também é afetuosa. O cuidado com os filhos é característica permanente da mulher virtuosa. E este cuidado é demonstrado quando ela abraça, quando ela beija, quando ela promove carinho em seus filhos, dando a devida atenção e inclinando seus ouvidos a ouvi-los sem restrições. O tratamento da mãe virtuosa para com os filhos é preponderante na formação moral e na ética da personalidade dos filhos.
passando a ver agora a mulher virtuosa como trabalhadora, a mulher virtuosa, ela é laboriosa e empreendedora. A sociedade contemporânea, por força das imposições econômicas e sociais, impõe à mulher uma dupla jornada de trabalho para a subsistência da família. A primeira jornada de trabalho nas atividades laboriais em empresas, dos mais variados ramos, ou ainda como empreendedora em seu próprio negócio. E a segunda jornada em casa, isto é, do seu lar, sendo então merecedora de uma maior exaltação, porque assim ela demonstra ser uma incansável guerreira. Logo, é hora dos homens se sensibilizarem e reconhecer que precisam ajudar suas respectivas esposas nas tarefas domésticas. A mulher virtuosa demonstra extrema habilidade para compor tais tarefas no emprego e no lar, como já não bastasse somente as tarefas do emprego. Está lá em Provérbios, uma mulher laboriosa, está em Provérbios 31, 13 ao 16, Provérbios 31, 18 ao 19. E o mais impressionante é que esta mulher, além de ela ser laboriosa, mantém a casa em perfeita ordem, sob todos os aspectos, contemplando ainda a sua grande capacidade de trabalhar e garantir prosperidade para a sua família. É o que está em Provérbios 31, 27, Provérbios 31, 21 e Provérbios 31, 24. Texto que nós lemos no início deste item aqui. E por último, nós temos a mulher virtuosa como serva de Deus. A mulher virtuosa, ela é temente a Deus e dá bom testemunho. A palavra de Deus, em Provérbios 1,7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim a mulher virtuosa é detetora do temor a Deus. E isso se revela enfaticamente na sua conduta moral irrepreensível, que lhe confere um nome honrado, com vida piedosa e limpa, com um comportamento exemplar diante de Deus e dos homens, com bom testemunho, sempre abençoando e fazendo o bem todos os dias da sua vida. É o que está escrito em Provérbios 31, 30, Provérbios 31, 25 e Provérbios 31, 12. A mulher virtuosa como temente a Deus e de bom testemunho. E por último, nós temos a mulher virtuosa como uma mulher generosa. Além do cuidado com os membros da família, a mulher virtuosa se preocupa com o próximo e, segundo suas posses, ajuda aos necessitados, tanto no campo material como espiritual, de forma previdente e com extrema generosidade. E com extrema generosidade de coração. Portanto, aqui nós temos, finalizando, as virtudes de uma mulher virtuosa. Provérbios 31, 20. E assim nós terminamos o item 2, que fala exatamente sobre a questão da criação da mulher, que foi de forma espetacular. E na palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 31, nós temos uma série de virtudes de como a mulher deve ser, se comportar na família, no trabalho, enfim, como educadora, como serva de Deus, no casamento. Vamos passar agora ao item número 3 da lição, a instituição do casamento. A criação do homem e da mulher foi a mais importante criação do Senhor, sendo estes feitos à imagem e semelhança de Deus. E ao unir homem e mulher em uma aliança de corpo, alma e espírito, Deus instituiu o casamento e, por conseguinte, a família. O casamento, segundo a vontade de Deus, deve ser balizado por princípios morais e espirituais. Então vamos ver quais são os princípios do casamento entre um homem e uma mulher. Primeiro, deve ser monogâmico, ou seja, a monogamia, oriunda de dois vocábulos gregos, monos, que significa único, e gamos, que significa casamento. A palavra monogamia é a forma de união determinada por Deus para o casamento e para a família, ou seja, um único homem para uma única mulher, uma única mulher para um único homem. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24
diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só pessoa, uma só carne. Como segundo princípio moral do casamento, nós temos a heterossexualidade no casamento. O casamento para Deus tem que ser realizado com base no princípio da heterossexualidade, ou seja, um homem unido a uma mulher pelos laços do matrimônio. E isto está ancorado também nesse versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. Por isso deixa o homem, pai e mulher, pai e mãe, e se une à sua mulher. Vou repetir. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, a heterossexualidade no casamento é um princípio dado por Deus. Em terceiro lugar, a indissolubilidade do casamento. Casados para sempre até que a morte nos separe. A família é a célula máter da sociedade. Sem família não existe sociedade estruturada e, por consequência, não existirá igreja. Mesmo nos casamentos mistos, o apóstolo Paulo busca preservar a unidade e existência da família em amor e santidade. É o que diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente a morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente a viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Portanto, nós temos ainda como princípio moral do casamento a fidelidade, que nós já falamos, inclusive. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher muito séria. E quem é fiel ao seu cônjuge é fiel, acima de tudo, a Deus, o Criador do casamento. Então, 4 princípios morais para o casamento. Primeiro, tem que ser monogâmico, um único homem para uma única mulher e uma única mulher para um único homem. Tem que ser heterossexual, o casamento deve ser formado por um homem e uma mulher. Tem a indissolubilidade do casamento, ou seja, o que Deus uniu não separa o homem. E, em quarto lugar, o casamento deve ser um ambiente, uma aliança de fidelidade. Quanto aos princípios espirituais do casamento, o primeiro ponto é que nós devemos ter Cristo no casamento. A coluna principal de sustentação do lar é o próprio Deus, pois o lar que está edificado em Jesus não é destruído. Jesus Cristo é a principal base espiritual do casamento, considerando que toda a criação está resumida e centrada nele, tendo nele o seu ser, propósito, destino e centro. Outro princípio espiritual do casamento é a palavra de Deus. Quem constrói o seu casamento sobre o fundamento da palavra de Deus manterá seu lar firme, mesmo diante das provações. Jesus afirmou que quem ouve os seus ensinamentos e vive de acordo com eles é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E naquela história que Jesus falou sobre a casa firmada sobre a areia e a rocha, onde o vento dá, a casa sobre a areia ela é totalmente destruída e sobre a rocha permanece, é o princípio base para que a palavra de Deus esteja sempre no casamento, para ele ser um casamento forte, para ele ser um casamento sólido. E o outro princípio é a oração.
A bênção sobre o casamento não advém da vontade de homens em abençoá-lo, mas sim da oração, que outorga ao que clama ao Senhor o poder e a autoridade espiritual para salvar-se das ameaças e dos inimigos. O Salmo de número 3 traz exatamente esta condição. Salmo número 3, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus a salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ou seja, a confiança em Deus na adversidade do salmista, quando ele clama, quando ele ora. Assim é no casamento, deve ter oração. Então, quais são os princípios espirituais do casamento? Cristo no casamento, a oração no casamento e a palavra de Deus no casamento. Passemos agora a ver os deveres e direitos do marido e da mulher no casamento. Quais são os deveres da esposa no casamento? Em primeiro lugar, ela deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Ser uma pessoa submissa significa realizar uma missão de forma espontânea sobre a orientação da vontade de outrem. Logo, a esposa tem que ter a consciência de que a sua adesão espontânea à vontade do marido está contribuindo eficazmente para a missão do marido na abrangência da vontade de Deus. A mulher, ela não difere do homem em valor e dignidade. O papel da mulher não é competir com o marido e nem dominá-lo. O projeto de Deus é que a mulher seja submissa ao seu marido com alegria e com espontaneidade. Vejamos aí na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 23 a 29, diz o seguinte: Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, e nelas encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destaque não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Portanto, aqui, nesta parte, o apóstolo Paulo, ele promove a igualdade de todos, entre homem e mulher, quando ele diz aqui no versículo 28, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora, em Colossenses, capítulo de número 3, a carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 18, ele diz o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Portanto, aqui a mulher deve ser submissa ao marido, portanto, numa condição de igualdade, apenas como uma mulher que de forma espontânea vive sobre a orientação e a vontade do marido, que é o cabeça da família. Em segundo lugar, a mulher deve ser auxiliadora nos sentidos afetivo, social, profissional e espiritual. Em Gênesis 2:18, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Ser uma mulher auxiliadora é estar ao lado do marido para completar, ajudar, complementar e apoiar, sendo o papel da mulher ampliado por sua idoneidade, isto é, alguém que concorda mental, física e espiritualmente com seu marido. Uma mulher auxiliadora, ela é preciosa, ela é confiável, ela é abençoadora, ela é laboriosa, é prudente, é generosa, é elegante, é educadora, é piedosa, é elogiosa e elogiada. Agora, vamos ver nesta parte final da lição quais são os deveres do marido no casamento. Primeiro, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios, capítulo de número 5, versículo 25, diz o seguinte. Vamos lá na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, da mesma forma que Jesus ama a sua igreja, o marido deve amar a sua esposa. E o amor de Jesus com a igreja é o padrão de amor do marido para a sua esposa. Jesus, ele amou a sua igreja voluntariamente, profundamente, sacrificialmente e com amor eterno. É o amor a base peculiar das afeições, da confiança e da fidelidade. Portanto, aqui, Cristo amou a igreja quando ele foi capaz de dar a sua própria vida pela igreja. E isso trazendo para a contextualização do casamento, o marido deve ser capaz de dar a sua própria vida pela sua esposa. É o que diz a palavra. Como segundo dever do marido no casamento, ele não deve se irritar com ela. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. 3:19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O marido não deve ficar impaciente com sua esposa, não provocá-la ou ficar irado com ela. Em terceiro lugar, o dever do marido no casamento deve coabitar com entendimento, dando honra à mulher. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A vida de uma casa deve ser pacífica, onde deve prevalecer o diálogo, a paciência, a compreensão, a estima e a dignidade. Em quarto lugar, como deveres do marido no casamento, ele deve consultar a esposa. Tiago, capítulo de número 1, carta de Tiago, capítulo número 1, versículo 19, diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Jamais o marido deve tomar decisões sem antes consultar a esposa. A prática deste gesto demonstra amor, prudência e sabedoria. Em quinto lugar, o marido deve assistir materialmente e espiritualmente a sua esposa. É o que diz a carta aos Efésios, capítulo de número 5, carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 28 e 29, que diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja,
deve provê-la materialmente e desenvolver-se em conjunto com ela uma vida espiritual irrepreensível. Em sexto e último lugar, o marido deve proteger a esposa física e moralmente. O marido não deve considerar-se apenas o senhor do lar, e sim o protetor, a começar pela esposa. Concluindo a nossa aula de hoje, a criação do homem e da mulher foi o ato mais sublime da criação. Pois Deus, neste ato, resplandeceu o seu ser, de tal modo que, pelo seu infinito amor na criação, quis estabelecer um ser criado, feito à sua imagem e semelhança, para com ele manter uma relação de comunhão eterna. Uma bênção de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.